Caros alunos e alunas do Complexo Damásio, é bom tê-los aqui novamente para tratarmos de direito administrativo para os concursos das carreiras fiscais. A aula anterior nós estávamos tratando dos poderes da administração pública, estávamos falando do poder de polícia. Falamos do poder de polícia preventivo, falamos do poder de polícia repressivo e também do poder de polícia originário e ainda do poder de polícia delegado. Naquela ocasião, nós afirmávamos que, pela doutrina, não há possibilidade de delegação do poder de polícia às pessoas jurídicas de direito privado. Entretanto, a respeito desse tema, nós devemos fazer uma observação a respeito de decisões do STF e do STJ, que trata desse tema, delegação do poder de polícia. Todavia, observando a jurisprudência tanto do Supremo quanto do STJ, a gente percebe que o termo delegação, utilizado nos julgados, não é um termo adequado. Tem utilizado de maneira atécnica a expressão delegação. Então, uma coisa, para a gente registrar, é isso daqui. Quando se fala poder de polícia, poder de polícia, nós estamos falando de uma atividade exercida pelo Estado. Nós damos um conceito amplo ao poder de polícia, vocês lembram? Englobando a atividade legislativa, como também a atividade administrativa. Então nós tínhamos feito isso daqui, ó. Nós colocamos como poder de polícia em sentido amplo, tanto a atividade legislativa, que ocorre com o estabelecimento das limitações, e também a atividade administrativa. A atividade administrativa, no exercício do poder de polícia, ela assume várias feições, vários modos de realização. Vem até aqui, por favor. Nós não falamos que temos o poder de polícia preventivo, vocês se lembram? E naquela ocasião nós falamos da licença, da autorização. Esses são os atos conhecidos como atos de consentimento, tá? Onde a administração consente o exercício de uma atividade. Então nós temos, preste atenção, primeiro, vou anotar aqui no alto, a atividade legislativa, legislação. Depois, como atividade administrativa, nós vamos encontrar dentro da atividade administrativa, pode se manifestar o poder de polícia através de atos de consentimento. Exemplo que nós podemos dar de atos de consentimento, como nós tínhamos falado, a licença e a autorização. Como atos de consentimento, a licença e a autorização. Depois que foi consentida a atividade, haverá uma atividade fiscalizatória. Aí eu tenho a fiscalização. Já sabemos que a fiscalização, em regra, ela materializa o poder de polícia repressivo. E, finalmente, nós teremos, após a fiscalização, a aplicação da sanção. Então, em síntese, nós vamos encontrar no poder de polícia 4 fases bem diferentes. Poder de polícia em sentido amplo. Eu tenho atividade legislativa, atos de consentimento pela administração, a fiscalização e a sanção. Por exemplo, eu peço a licença para exercer uma atividade comercial. A administração me permite o exercício dessa atividade. Ela praticou um ato de consentimento. Posteriormente, para a verificação de minha atividade, ela vai exercer a fiscalização, no sentido de saber, de aferir, se estou respeitando os limites definidos pela licença. Essa é a fiscalização. Havendo, entretanto, o descumprimento dos preceitos estabelecidos na licença, poderá haver a penalização, a sanção.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles dizem que os atos de consentimento e os atos de fiscalização podem ser realizados por pessoa jurídica de direito privado. Então, para o STJ e para o STF, é possível que os atos de consentimento e os atos de fiscalização sejam realizados pela pessoa jurídica de direito privado. O que isso significa dizer? Significa afirmarmos que há o poder de polícia delegado? Esse é o problema. A expressão poder de polícia delegado é que está sendo utilizada de maneira equivocada. Quando nós estudamos, e vocês se lembram, vem até aqui por favor, quando nós estudamos a descentralização da atividade administrativa, vocês se lembram que eu afirmei, olha, essa descentralização, ela pode se dar por colaboração. Vocês se lembram? Onde eu tenho um contrato administrativo com as concessionárias de serviço público. Esse tipo de descentralização por colaboração é conhecida também como delegação. Então, se nós fizermos esse paralelo, agora só fazendo uma comparação em relação àquilo que nós tratamos lá atrás, nós tínhamos falado da descentralização. Vou colocar as duas que nos interessam aqui. Descentralização, nós já tratamos disso lá atrás. Eu coloquei descentralização por serviço, funcional ou técnica. Essa descentralização ocorre através de lei, oportunidade em que nós vamos criar, através dela, as entidades da administração indireta. Administração pública indireta. Aí teremos autarquias, empresa pública, sociedade de economia mista, tudo aquilo anotadinho aqui. Quando afirmamos que essa descentralização se dá através de lei, nós damos um nome a essa descentralização que dá por lei. Nós damos um nome, falamos que há uma outorga. Outorga, então, seria a delegação legal, por meio de lei. Quando falamos da descentralização por colaboração, havíamos afirmado naquele momento que essa delegação se dá em regra através de contrato. Quando teremos as concessionárias e permissionárias. Concessionárias de serviço público. E naquela oportunidade, quando nós afirmamos que era através de contrato, nós colocamos essa descentralização por colaboração é conhecida como delegação. Tá. Qual é a diferença grandiosa entre esses dois institutos? É que na descentralização por serviço, também conhecida como outorga, a lei transmite à entidade a titularidade e também a execução do serviço. Transmite titularidade e execução. Quando, entretanto, se dá através do contrato, transmite-se somente a execução do serviço. Continuando titular deste serviço, a entidade central. Tá bom? Então, essa é a diferença que nos interessa. Então, olha, descentralização por serviço se dá por lei, conhecida como outorga, e através dela eu tenho a transmissão da titularidade e da execução. Já quando eu tenho a descentralização por colaboração, ela se dá, em regra, por contrato, pode ser por ato também, mas em regra por contrato, transfere-se somente a execução. Isso é conhecida como delegação. Concessionários e permissionários. Tá certo? Então, olha essa expressão delegação. Quando eu delego atividade, neste caso, estou transmitindo somente a execução do serviço. Tá bem?
Agora vamos trazer esse tema aqui para o nosso tema, que é o exercício do poder de polícia. A doutrina, e registre bem, a doutrina, ela é tranquila em afirmar que não se admite a delegação do poder de polícia ao particular, à pessoa jurídica de direito privado. Ela não admite. Mas ela admite, a doutrina, ela admite que o particular, eventualmente, pratique alguns atos do poder de polícia, como a fiscalização, que é exercida, por exemplo, pelo equipamento das empresas que fiscalizam o trânsito, que é o radar lá de fiscalização. Essas empresas são contratadas para quê? Para fiscalizar a infração praticada pelo motorista. Então ela está exercendo, essa empresa, vem até aqui por favor, a fiscalização, correto? Tá. A pergunta que faço é, ao exercer essa fiscalização, essa empresa é titular do poder de polícia? Não é. Ela só está exercendo atos de execução. Então, quando a doutrina afirma que a pessoa jurídica de direito privado não exerce o poder de polícia, está afirmando que essa pessoa jurídica não é titular do poder de polícia. Mas a doutrina admite que venham a praticar certos atos de polícia, não em nome próprio, mas em nome da entidade central. Então, a jurisprudência, a hora que o STJ admite, agora vem até aqui por favor, na hora que o STJ e o STF admitem que pessoas jurídicas de direito privado exerçam o consentimento e a fiscalização, não estão tratando os dois daquilo que a doutrina chama de poder de polícia delegado. São coisas diferentes. Agora eu pergunto, neste caso, olhe, quando há o consentimento e a fiscalização exercida pela pessoa jurídica de direito privado, portanto, está exercendo uma atividade administrativa. Há uma delegação nesse caso? Pergunto. Há? Que delegação haverá? Vem até aqui, por gentileza. Haverá esta daqui, que é a materialização da descentralização por colaboração. Então, quando o STJ e o STF afirmam que estes atos de consentimento, de fiscalização, podem ser realizados pela pessoa jurídica de direito privado, e afirmam que nesse caso há uma delegação, não estão sinalizando no sentido de que essas pessoas realizam o poder de polícia. Estão sinalizando somente uma coisa: receberam por contrato a delegação dessa atividade. É isso que está dizendo. Agora eu pergunto, essa delegação que ocorre nos permite afirmar que estão exercendo o poder de polícia? Não. Estão executando atos isolados do poder de polícia, cujo titular continua sendo o Estado, a União, o município. Então, a hora que eu vou olhar essa decisão do Supremo e a decisão do STJ, nós temos que ter certa cautela. Por quê? Porque ao afirmar isso, eles nos permitem o equívoco. Afirmarmos que está havendo a delegação do poder de polícia, quando na verdade não está. Está havendo o quê? A transmissão somente da execução dos atos de consentimento, dos atos de fiscalização. Transferiu-se nesse caso a titularidade? Não. Transferiu-se somente a execução. Mas eu pergunto, agora vem até aqui por favor. Essas pessoas jurídicas de direito privado podem realizar atos do poder de polícia? Sim. Quais? De consentimento e de fiscalização. Isso quer dizer que são titulares do poder de polícia? Não, porque esse não pode ser transmitido à pessoa jurídica de direito privado. Tá bem? Nós vamos fazer uma anotaçãozinha a esse respeito, tá? As pessoas jurídicas de direito privado, poderão exercer atos
do poder de polícia. Atos do poder de polícia. Entre parênteses, poderão exercer atos do poder de polícia. Entre parênteses, coloque por gentileza, consentimento e fiscalização. Entre parênteses, consentimento e fiscalização. Pode fechar. No entanto, ponto, né? No entanto, não se pode afirmar nesse caso, no entanto, não se pode afirmar nesse caso que são titulares do poder de polícia. Que são titulares do poder de polícia. Ponto. A titularidade desse poder, não poderá ser transmitida a pessoas jurídicas de direito privado. Ponto. Então aí fica registrado a posição da jurisprudência a respeito desse tema e o que de fato significa aquilo que é dito pelos tribunais, tá bom? Tá certo? Tá. Agora nós vamos falar a respeito do poder regulamentar, também conhecido como poder normativo, tá bem? Poder regulamentar, também conhecido como poder normativo. Então vamos tratar do poder regulamentar e poder normativo. Poder regulamentar ou poder normativo. Há quem na doutrina estabeleça conceituação diferente para poder regulamentar e poder normativo. Exemplo de quem faz isso é a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Ela faz questão de separar o poder regulamentar daquilo que ela entende como poder normativo. Entretanto, nós vamos trabalhar com a doutrina majoritária, onde poder regulamentar e poder normativo constituem a mesma coisa. O que isso significa? Significa duas coisas, e nós vamos precisar aprender a separar isso daqui, tá? Não me interessa, por enquanto, o que é adotado no Brasil. Por enquanto, não é isso que me interessa. Eu posso dizer que no exercício do poder regulamentar, a administração poderá, por meio de regulamento, ela poderá, por meio de regulamento, explicar a lei para sua fiel execução. Ou poderá editar comandos autônomos, inovando na ordem jurídica. Então, nós podemos ver o exercício do poder regulamentar se manifestando de duas maneiras. Explicando a lei e inovando. Tá. Daqui, eu vou extrair duas denominações que nós vamos encontrar a todo momento, que é o decreto ou regulamento de execução
e o decreto ou regulamento autônomo autônomo. Tá, mas preste atenção que está havendo a edição de um regulamento aqui. Está regulamentando algo. Tá certo? Tá. Precisamos agora ter uma postura crítica em relação a isso. Qual é, venha até aqui por favor, a diferença substancial entre a lei e um regulamento? Então, o que eu quero definir é a diferença entre lei como atividade legislativa e o regulamento como fruto de atividade administrativa. Eu quero saber qual que é a diferença substancial que nós temos entre esses dois seres aqui. Então, o que nos interessa é sabermos a substancial diferença entre eles. É isso que vai nos permitir aquela distinção que nós vimos entre regulamento autônomo e regulamento de execução. Vem até aqui, por gentileza. Eu quero uma postura crítica, tá? Não é para concordar, tá bem? Então vamos analisar aí uma postura crítica. Eu posso dizer que a diferença entre a lei e o regulamento é o caráter normativo que a lei possui? Não tem jeito de errar mesmo. Ninguém responde, então ninguém erra. Certo ou errado? Certo. Posso dizer que a diferença que existe entre a lei e o regulamento é o caráter normativo que tem a lei? Não, porque o regulamento também tem. Vamos só fazer uma comparação. Quando a gente estuda direito tributário, que é uma delícia, certo ou errado? É, né? Uma delícia direito tributário. A gente vê que a lei vai definir o fato gerador, a alíquota, mas para o exercício dessa atividade, que é a exação, que é a cobrança de tributos, a administração, ela precisa de regulamento. E basta a gente ver em relação ao imposto de renda. Tá? Tem a lei que estabelece, mas anualmente eu tenho a publicação do regulamento, que pode nos impor uma obrigação acessória, não pode? Posso ter ali o dever de lançar na declaração anual, posso colocar ali o recibo da declaração anterior, que houve um baita de uma dor de cabeça nesse caso, onde a Receita passou a exigir que você, ao fazer a sua declaração, lance o número do recibo da declaração anterior. Houve até uma ação judicial em relação a isso. Mas tudo feito por regulamento, por ato normativo da Receita. Mas a lei já estava lá, editada, tudo certinho. A pergunta que eu faço é, esse ato da Receita, ele tem caráter normativo? Tem. Então, não é o caráter normativo que distingue o regulamento da lei. Qual foi a discussão que nós tivemos em relação a esse ato normativo da Receita, que nos obrigava, ao declararmos o imposto de renda, lançarmos o número do recibo da declaração anterior? Qual foi a argumentação do Ministério Público ao ingressar com a ação judicial? Foi de que o regulamento estaria criando uma obrigação que não estava na lei. Obrigação essa que já tinha sido cumprida no ano anterior. Para que a Receita precisaria que você lançasse o número do recibo, se foi ela que te deu o número de recibo, quando você declarou anteriormente? Ela já tinha essa informação. Tá. A discussão caminhou no sentido de que o regulamento estava indo além do que a lei estabelecia. Tá. A argumentação final, e foi mantida essa condição, foi do que o número do recibo estava sendo exigido ali como instrumento de preservação do contribuinte, e não um instrumento de condicionamento do exercício da atividade realizada pelo contribuinte. A argumentação é de que era para dar maior segurança, preservação da intimidade, preservação do sigilo fiscal. Então, houve essa discussão e caminhou-se nesse sentido, de que não era uma condição, e sim
um instrumento que era dado ao contribuinte para que ele se protegesse. Tá. Mas até chegar a isso, a discussão era simples. O regulamento tinha algo que a lei não previa. Tá. Ambos têm caráter normativo? Sem dúvida. Mas eu pergunto, o regulamento não pode trazer algo novo que não esteja na lei? Não pode. E por que ele não pode? E é aí que reside a diferença entre a lei e o regulamento. A lei, ela tem caráter inovador. Ela tem capacidade de inovar na ordem jurídica. E o regulamento não pode. Então, a lei tem capacidade de inovar, criar algo novo. O regulamento não pode ter esse caráter inovador. Porque o regulamento nada mais é que um instrumento que torna eficiente, que torna eficaz os comandos já definidos em lei. Então, o regulamento tem que se limitar a quê? A explicar a lei, para que ela seja executada. Podemos afirmar, e agora é uma pergunta, podemos afirmar que a diferença substancial entre a lei e o regulamento é que a primeira, a lei, tem originalidade. Ela inova. Originalidade essa que o regulamento não possui. Então preste atenção. Qual é a diferença substancial entre a lei e o regulamento? É que a lei tem originalidade. Ela inova no ordenamento jurídico. Ela cria algo. O regulamento não pode fazê-lo. O regulamento será um ato administrativo limitado aos comandos da lei. Perfeito? Tá. Agora eu pergunto a vocês. Diante de toda essa argumentação e diante dessa conclusão final, de que a diferença entre a lei e o regulamento está em que a lei inova e o regulamento não inova, no nosso caso, afirmando isso, nós estamos admitindo a existência do quê? Vem até aqui. Do regulamento de execução e também do regulamento autônomo? Pergunto. O regulamento, pela exposição que nós fizemos, ele pode inovar na ordem jurídica? Não. Então nós estamos repelindo isso daqui. Então, a princípio, nós não iremos admitir, no nosso caso, o decreto autônomo ou o regulamento autônomo que inova na ordem jurídica. Porque para nós, o regulamento só poderá explicar a lei para que ela seja executada. Então nós vamos admitir a existência do decreto de execução, do regulamento de execução, e não do decreto autônomo. Tá certo? Então, essa por enquanto é a nossa realidade, tá? Então mantenha no quadro para anotação, por favor. Vem até aqui. Nós tivemos esse questionamento 2 vezes na prova da Receita Federal. Em ambas as ocasiões, a questão foi anulada posteriormente, exatamente em razão disso. Tá. Qual é o problema que nós vamos enfrentar aqui? Nós já expusemos aqui uma base teórica, e diante do que nós expusemos, a conclusão a que chegamos é de que o decreto autônomo ou o regulamento autônomo não existem, estão fora. Essa é a conclusão a que chegamos. Só que essa conclusão ela não é tranquila desse modo. Ela não é tão fácil assim. Por que ela não é tão fácil? Porque ao olharmos a Constituição Federal, nós vamos observar em um dispositivo da Constituição Federal que nos permite afirmar, naquele caso, a possibilidade do decreto autônomo, a possibilidade do regulamento autônomo. Mas em uma hipótese que está na Constituição. Passível de crítica, sim, passível de crítica. Mas ali eu posso visualizar isso.
Quando no artigo 84, agora nós vamos fazer essa comparação, tá? Vem até aqui por gentileza. Vocês se lembram? Vocês lembram? Quando nós tratamos aqui de órgãos públicos, e nós falamos, órgãos públicos serão criados através de lei. Quando forem órgãos da administração federal, a competência legislativa é do Congresso Nacional. E eu afirmei mais, falei, mostrei o dispositivo constitucional que previa a competência do Congresso e dei um passinho adiante. Eu falei, a Constituição ela é cautelosa. Foi exatamente essa expressão que eu usei. A Constituição ela é cautelosa. Não precisaria falar, mas ela vem e fala. A hora que ela vai prever a competência do presidente da República, ela estabelece, compete privativamente ao presidente, por meio de decreto, tratar dos seguintes assuntos, e arrola várias situações. Dentre elas, dentre as situações arroladas, está lá, tratar do funcionamento e organização da administração, vírgula, desde que isso não leve ao aumento de despesa e nem mesmo à criação ou extinção de órgãos públicos. Nós chegamos a tratar isso. Ainda naquela ocasião, nós falamos um pouquinho a respeito de uma capacidade que tem o presidente de extinguir cargos públicos vagos por meio de decreto. Tá bem? Então, o que nós percebemos? Vamos analisar as duas situações aqui e eu quero que vocês me digam onde é que eu posso encontrar, em tese, o tal do decreto autônomo, o tal do regulamento autônomo. Observe aqui. Quando eu olho a Constituição Federal de 88, lá no seu artigo 84, ela estabelece a competência do presidente da República para tratar de algumas medidas administrativas por meio de decreto. Dentre as situações mencionadas lá, nós temos uma. Primeiro, extinguir os cargos públicos ou as funções. Então, extinguir cargos ou funções quando vagos. Ponto. Segunda situação que está. Pode abrir um pouquinho mais o quadro, por favor. Segunda situação que nós encontramos no mesmo dispositivo, aqui embaixo. 2. Tratar da organização e funcionamento. Organização. E funcionamento da administração pública. Desde que não leve ao aumento de despesa ou extinção, ou criação e extinção, né? Ou criação e extinção de órgãos. Aí vamos grifar a exceção aqui. Tá, o que eu quero que vocês me indiquem, dentre essas duas situações, qual é aquela que eu posso entender como um regulamento ou decreto autônomo? Ou seja, que esteja inovando na ordem jurídica. Tá bem? É isso que nós precisamos localizar aqui. E eu quero novamente uma postura crítica. Tá certo? Mantenha no quadro para anotação, por gentileza.
Oi. Não, não é. Quando fala inovação criada pela lei, porque senão nós não teríamos lei nenhuma inovadora. Porque toda lei retira a força da Constituição Federal. Então não teria nenhuma lei que viesse a inovar. Tá? Quando eu falo inovar na ordem jurídica, é retirar a força diretamente do texto constitucional. Porque a ordem que nós temos é a Constituição, a lei e o regulamento. Quando eu admito o regulamento autônomo, eu não teria esse instrumento normativo no meio. Eu teria a Constituição e o regulamento, retirando força direto do texto constitucional. Tá? Então, a lei, nós temos sempre um sentido amplo. Quando vocês estudam direito constitucional, muitas vezes a gente se depara dentro do texto constitucional com algumas palavras atécnicas ou com alguma palavra mal colocada no texto constitucional. A toda hora a gente se depara com isso. Esse eventual defeito que eu tenho na Constituição, ele é tratado na lei. Então vem a lei e trata com maior cautela, com maior calma, e resolve eventualmente uma atécnica que eu tenho na Constituição. Isso nós tivemos na lei de crimes hediondos, quando se define o que é crime inafiançável, o que não é bem tratado na Constituição. Isso nós tivemos na lei 8.112, quando ela trata da recondução e da reintegração, que são maltratadas na Constituição Federal, quer dizer, com falta de técnica. Isso a gente percebe a todo momento, em que a Constituição prevê, a lei especifica, e depois vem o regulamento e explica ainda mais a lei, para que ela se ajuste à realidade. Porque não se esqueça, qual é o objetivo de um regulamento? Por que eu tenho um regulamento? Porque a lei é geral. A lei joga para cima. Então eu preciso do regulamento fazendo o quê? Ajustando a lei àquela realidade que nós temos. Especialmente no nosso caso, direito administrativo, eu preciso de um regulamento que permita a lei se ajustar à realidade da administração. Então eu preciso fazer isso aqui. E para eu aplicar a lei na administração, eu preciso de algum regulamento. Então, o regulamento é para isso, é para explicar e tornar ela mais palatável para quem vai aplicá-la. Exatamente para isso. É para facilitar. Não seria objetivo do regulamento criar na ordem jurídica, inovar. Isso é papel da lei. Perfeito? Então, a pergunta que eu faço, por que eu preciso de um regulamento para explicar? Porque a lei é geral. E eu preciso do regulamento para ajustá-la às situações que se apresentam. Principalmente, no nosso caso, à estrutura da administração. Basta a gente olhar as leis ambientais. Lei ambiental, está lá previsto. Nós estamos tendo um problemão grave a respeito do Código Florestal. Só que eu tenho vários atos normativos que estão abaixo, que buscam ajustar essas leis ao IBAMA, aos órgãos de fiscalização, que é o aparato administrativo que nós temos. Então eu preciso de regulamento, tá bem? Agora observe, o regulamento é necessário porque a lei é geral, tá bom? Agora observe aqui o que nós temos nesses dois atos, aqui. O presidente, por decreto, ele pode extinguir cargos e funções quando vagos. Ponto. Venha até aqui, por favor. Posso dizer que, neste caso, ele está exercendo uma atividade regulamentar? Posso. Só que com uma diferença muito grande. Quando ele edita esse decreto, quando ele edita, é geral? É geral? Não é. Porque ele está se dirigindo a quê? A um cargo, a uma função. Ele não está se dirigindo a todos. Ele está extinguindo um cargo, uma função, que está vago. É geral? Não. Outra coisa. É dirigido a todos de maneira abstrata? Também não. Eu estou diante, olhando o texto constitucional, e isso é evidente, estou diante de um ato administrativo, individual e concreto. Portanto, eu não posso dizer que nessa situação há um regulamento autônomo, que inova no ordenamento jurídico. Na verdade, eu estou diante, neste caso, de um ato administrativo que busca tratar da administração pública, individual
e concreto. Portanto, nesse primeiro caso aqui, não há um ato regulamentar autônomo, não está inovando em nada. É um ato administrativo, individual e concreto. Tá. Não se esqueça, quando eu admito a existência de um regulamento autônomo, de um regulamento que não explica a lei, ele vai ser geral e se dirige a todas as situações. Porque senão não está sendo um substitutivo da lei. Tá? Sim. São criados por lei. Perfeito. Mas eu vou inverter a pergunta. O raciocínio é absolutamente adequado. A pergunta eu vou inverter ela. A lei, quando ela cria um cargo, ela é uma lei em sentido material? Ou ela é lei somente em sentido formal? Lei em sentido material é imperativa, geral, abstrata. Se dirige a todos. Lei em sentido formal é aquela que tem origem no legislativo, ainda que não tenha essas características. A lei que cria cargo, ela tem origem no legislativo. Todavia, ela não é geral, imperativa e abstrata. Seria lei somente sob o aspecto formal. É aquela diferença que nós temos também entre Constituição sob aspecto formal e Constituição sob aspecto material. Estaríamos falando da mesma coisa. A lei, quando é editada pelo Legislativo para criar o cargo, ela é lei somente sob aspecto formal, porque não tem característica de lei. Então poderíamos dizer que nesse caso sequer lei haverá. Há um instrumento editado pelo Legislativo, portanto que só tem forma de lei. Agora, quando o presidente vem em oposição a essa lei que criou o cargo e extingue o cargo, está editando um ato que substancialmente é a mesma coisa? Sim, substancialmente sim. É individual e concreto, não é geral. Em que pese ter origem no administrativo, na atividade administrativa. Olha a comparação. Quando por lei eu crio um cargo, essa lei do legislativo é um ato geral, imperativo e abstrato? Não, está criando um cargo. Não se dirige a todos, é interno. Então vamos lá, de novo. Quando essa lei cria o cargo, é um ato geral, imperativo e abstrato? Não, mas teve origem no legislativo. Quando o presidente, por decreto, extingue esse cargo que está vago, editou um ato geral, imperativo e abstrato? Não, é um ato individual e concreto, só que com origem na administração. Substancialmente são a mesma coisa. O que muda é só a origem. Tá bem? Tanto a lei que cria quanto o decreto que cria são atos individuais e dirigidos para dentro da administração. Então daí não há essa discrepância, pelo menos de natureza substancial. Pode haver a discrepância levando em conta a origem. Um com origem no legislativo, o outro com origem na administração. Então, quando eu falo de extinção de cargos públicos, eu não posso dizer que aqui eu tenho o tal do regulamento autônomo. Na verdade, eu estou diante de um ato administrativo, com as características de um ato administrativo. O problema surge aqui embaixo, ao tratar da organização e funcionamento da administração. É nesse ponto aqui que há na doutrina quem entenda haver o regulamento autônomo, porque abre-se a oportunidade para editar atos gerais. Tá bem? Então, olhe, quando se fala em decreto autônomo ou regulamento autônomo, para quem defende a sua existência no nosso ordenamento jurídico, ele estaria aqui, só aqui. Tá bem? Então, pode anotar do lado, aqui do lado da anotaçãozinha, falar, ó, para aqueles que admitem a existência do regulamento autônomo, ele está aqui. Tá bom? Para aqueles que admitem a existência do regulamento autônomo, ele está ali. Tá certo?
Tá, qual foi a discussão quando nós tivemos essa questão feita pela ESAF em 2 ocasiões? Ela foi anulada, a questão, exatamente por isso. Porque não há, na doutrina ou na jurisprudência, uma posição majoritária, uma posição tranquila, ainda que seja uma tranquilidade mínima. Não há. Há controvérsia sobre isso daí. Tá bem? Para mim, eu entendo que em nenhum dos casos há regulamento autônomo. Em nenhum deles. Em ambas as situações, eu estou diante de atos internos, direcionados à administração. Só que a minha opinião pouco vale, porque nós temos opinião de um lado, tanto de outro, e questões que tratam do tema são questões que foram anuladas. O CESP-NB, quando pergunta sobre esse tema, ele pergunta: não há na doutrina posição pacífica sobre isso, isso, isso. Aí a questão está certa. Pois não. De execução. De execução. Ali, perfeito. Porque tudo, aí você se lembra, no caso do decreto que proíbe o transporte de veículo pesado, essa é a conversa que nós estamos tendo em sala de aula, o decreto ali ele é um pouquinho diferente, porque não é a manifestação do poder regulamentar, é a manifestação do poder de polícia. Certo? Ele explica a lei, mas para a realização do poder de polícia. Né? Então ali eu tenho maior evidência do poder de polícia, porque é a realização de uma limitação prevista na lei. Tá? Não, sim, ele regulamenta, ele explica, mas para a realização do poder de polícia. Tá? Mas está explicando, sim, está estabelecendo o limite territorial. Regulamentar, sim, aqui. Então, é tranquilo. No nosso caso, aí eu quero que vocês entendam isso. No nosso caso, a existência do regulamento de execução é absolutamente possível e é para isso que ele existe. Para explicar a lei no sentido de que ela seja executada. O decreto autônomo, há quem entenda possível a sua existência? Sim. E quem admite esse decreto, o admite exatamente nessa situação aqui. Não é em outra situação, é aqui. Tá bem? Tá? Então tá bom, obrigado, viu? Então fica registrada aí a controvérsia a respeito disso. O tema não é um tema tranquilo. Agora eu pergunto a vocês. Qual é a diferença entre o decreto e o regulamento? Vocês já sabem, tá? Preste atenção, olha. Quando é editado o decreto, dentro dele eu tenho o regulamento. Então, o decreto é o instrumento. O regulamento é o seu objeto. É o que está ali. Então, o decreto é o instrumento. E o que eu tenho dentro dele é o regulamento, é o conteúdo, né? Tá bem? Não existe instrumento que chame regulamento. O regulamento é editado através de um decreto. Mas ora a gente vê decreto autônomo e regulamento autônomo, parecendo que as expressões são sinônimas, quando na verdade não é. O decreto é o instrumento, o regulamento é o seu objeto, é o que eu tenho ali, naquele decreto. Tá certo? Tá certo. Então, para finalizarmos, o poder regulamentar que nós vamos encontrar aqui é aquela prerrogativa que tem a administração de explicar a lei para sua fiel execução. Tá bom? Então, o que é o poder regulamentar no nosso caso? É a prerrogativa que tem a administração de, por meio de decreto, explicar a lei para sua fiel execução. Tá bom? Explicar a lei para sua fiel execução. Agora, observem. A Constituição, ao tratar desse tema, dessa capacidade que tem o chefe do Executivo de editar decretos para explicar a lei, para que ela seja executada, no mesmo dispositivo ele diz: compete ao presidente da República publicar a lei, sancionar a lei e explicar a lei para a sua fiel execução. Está no mesmo dispositivo, tudo isso. Compete ao presidente
publicar a lei, sancionar a lei e explicá-la para sua fiel execução. Pergunto a vocês, quando ele sanciona, quando ele publica, ele está exercendo o poder regulamentar? A lei vai para a Casa Legislativa. É aprovada na Casa e encaminhada ao chefe do Executivo. O chefe do Executivo poderá sancioná-la ou vetá-la. Sanciona. Depois que sancionou, publicou. Depois que publicou, edita o decreto para explicá-la, permitindo-lhe a execução. Pergunta que fiz é: o ato de sancionar e o ato de publicar a lei constitui manifestação do poder regulamentar? Pergunto. Obrigado. Nós falamos aqui, agora eu vou perguntar e vocês não vão errar. E não tem ninguém nervoso aqui. Nós falamos que o poder regulamentar é exercido através do quê? De decreto que explica a lei para sua fiel execução. É isso daqui. Mais nada além disso. Beleza. Agora vem até aqui, por favor. Pergunto. O chefe do executivo, quando ele sanciona a lei, quando ele publica a lei, está exercendo o poder regulamentar? Não. Não está. Ora, o que ele está fazendo então? Ele está exercendo uma função atípica do poder executivo, que é participar da edição da lei. Participar do processo legislativo. Então, quando ele sanciona e publica a lei, ele não está realizando atividade administrativa. Ele está participando do processo legislativo. Está participando da criação da lei. Isso não é poder regulamentar. Tá bem? Então, olhe, quando o chefe do executivo publica, sanciona a lei, ele não exerce o poder regulamentar. Por que estamos dizendo isso? Porque, neste caso, ele está participando do processo de criação da lei. É processo legislativo. Depois que ele participou do processo legislativo, a lei foi publicada, ela precisa agora ser executada. E para ser executada, ele editará o quê? O regulamento, explicando a lei e detalhando-a frente à realidade da administração, buscando a sua fiel execução. Agora é poder regulamentar? Sem dúvida. Edição do decreto de execução ou regulamento de execução. Beleza? Beleza. Não tem jeito de errar. Certo ou errado? Certo. Tá bom? Não posso dizer isso. Não. Parece que são, né? A pergunta da colega é: decreto e regulamento são sinônimos? A toda hora a gente vê sendo utilizadas como expressões sinônimas. A gente vê mesmo. Só que não posso dizer isso. O regulamento é aquilo que é trazido dentro do decreto. Então, o decreto é editado, é o instrumento, o decreto. E esse decreto tem dentro dele um conteúdo, que é a explicação da lei. Essa explicação da lei é o regulamento. Tá bem? Então, podemos afirmar que o decreto é o instrumento e o regulamento é o seu conteúdo. Tá? São coisas diferentes. Apresentando o regulamento, haverá o decreto. Tá certo? Tá, então, publica-se o decreto e dentro dele eu encontro uma norma explicativa. Essa norma explicativa é o regulamento. Tá? Esses termos, decreto, regulamento, há uma grande dificuldade de compreensão para quem não tem afinidade com a matéria. É difícil você conseguir separar uma coisa da outra. É muito difícil. A mesma coisa ocorre quando eu digo, houve a concessão de uma licença. Aí o aluno levanta a mão: professor, então deu alvará para o cara? Sim, deu alvará. Só que o alvará não é a licença. O alvará é o instrumento por meio do qual eu declaro a licença. Tá bem? Então o decreto é o instrumento por meio do qual o regulamento se apresenta. Tá? Então essa é a comparação. Tá bom? Vamos falar do poder hierárquico para a gente terminar a história de nossos poderes aqui.
Primeira coisa que nos vale registrar, o exercício do poder hierárquico ocorrerá dentro de uma estrutura desconcentrada, tá bem? Não há entre a entidade central e a entidade da administração pública indireta o exercício do poder hierárquico, porque aí não há desconcentração e sim descentralização. Através do poder hierárquico, a administração pública poderá. Aí nós vamos elencar alguns verbos que sinalizam a existência do poder hierárquico, tá bem? Ela pode ordenar, escalonar, rever e fiscalizar, além de outros. Ordenar é organização, né? É ordenar a própria administração, organizar a administração. Então aqui eu tenho ordenar no sentido de organização, organizar a administração. Escalonar as funções e os cargos. Rever a atuação de seus órgãos e servidores. E fiscalizar os atos praticados por seus agentes. Aí eu vou colocar um outro verbo aqui embaixo, que eu vou anotar em outra cor. Vou colocar em azul aqui embaixo. Aplicar penalidades. Então preste atenção. Ordenar, que é organizar a administração, escalonar funções e cargos, rever a atuação de seus órgãos e agentes e fiscalizar os atos praticados por seus agentes. Tudo isso constitui manifestação do poder hierárquico. Tá bom? Tá. Mantenha no quadro para anotação, por favor. Mas tem uma coisa que no poder hierárquico sempre estará presente, sempre, que é uma relação de contínua e permanente autoridade. Então preste atenção nisso, olha. No poder hierárquico, vem até aqui por favor, sempre existirá uma relação contínua e permanente de autoridade. Tá? Então, o hierarca, o superior hierárquico, ele terá no poder hierárquico uma contínua e permanente autoridade. Contínua e permanente autoridade. Tá. Agora observe. Esse hierarca que tem contínua e permanente autoridade, fiscaliza a atuação de seus agentes? Sim. Ora, mas nós não falamos, vem até aqui por favor, nós não falamos que esse verbo fiscaliza quer dizer manifestação do poder de polícia? E aqui eu estou usando de novo a expressão fiscalizar. Qual é a diferença de um em relação ao outro? No poder de polícia, eu fiscalizo qualquer um. Aqui eu estou fiscalizando aquele que está sujeito à minha hierarquia, à minha contínua e permanente autoridade. Então está aí a diferença. Agora eu pergunto, fiscalizei o ato praticado por meu subordinado. E dessa fiscalização, pode trazer na tela aqui por favor, e dessa fiscalização resultará na aplicação de penalidades. Ao aplicar a penalidade ao meu agente público, qual é o poder que está se manifestando? Poder disciplinar.
poder disciplinar. Ora, então, qual é a conclusão a que chegamos? Que para exercer esse poder disciplinar em relação aos agentes públicos, eu tive antes disso a manifestação do poder hierárquico. Então preste atenção para não confundir. Quando o poder disciplinar, e o que é o poder disciplinar, como nós já estudamos? O poder disciplinar é a prerrogativa que permite à administração, vem até aqui por favor, que permite à administração apurar a infração e aplicar a sanção a quem? Aos agentes públicos e aos particulares. Mas quando direcionada aos agentes, tem nesse poder disciplinar uma carga da hierarquia? Tem. Então, dentro da estrutura da administração, o superior hierárquico fiscaliza a atuação de seus subordinados? Fiscaliza. Poderá com isso aplicar penalidades? Sim, aplicação da penalidade, poder disciplinar. Mas eu pergunto, há nesse caso uma carga grandiosa do poder hierárquico? Sim. Daí a possibilidade de termos, como de fato já tivemos, questões que suprimem a expressão poder disciplinar. Então pergunta para o sujeito, qual é o poder da administração que permite a autoridade fiscalizar e aplicar penalidades a seus agentes? 2 pontos. Poder hierárquico, poder de polícia, e não coloca o poder disciplinar. É evidente que nesse texto eu tenho poder disciplinar. Mas antes dele eu tive o poder hierárquico. Então preste atenção. Quando o poder disciplinar é direcionado aos agentes públicos, antes dele eu tive o poder hierárquico se manifestando. Quando na questão houver, quando o contexto for este, aplicar sanção a funcionários públicos, a agentes públicos, quando houver, dentre as alternativas, poder disciplinar e poder hierárquico, é óbvio, você vai anotar poder disciplinar. Todavia, quando não houver o poder disciplinar ali, ele está se referindo àquela carga de hierarquia que eu tenho antes. Aí é poder hierárquico. Tá bem? Porque tem gente que não acha o poder disciplinar lá e fica maluco. Fala, meu, onde é que está a resposta aqui? Se é sanção aplicada a agentes, é porque decorre, antes de tudo, da hierarquia. Tá bom? Então esse é o poder hierárquico que nos interessa. Agora iniciaremos um trabalho que é aguardado ansiosamente por todos, que é tratarmos de licitação e contratos. Uma delícia. Certo ou errado? Certo. Uma delícia. Nós vamos falar de licitação e contratos. Inicialmente, nós vamos nos remeter ao texto constitucional. Inicialmente, nós vamos tratar da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece, lá no artigo 37, Constituição Federal, ela estabelece no artigo 37 da Constituição um dever. Um dever. Esse dever, nós veremos que é a regra. Então eu tenho um dever, que constitui a regra. Para a contratação de obras, compras, serviços, é necessário, antes de tudo, a prévia licitação. Então, o dever de licitar. A licitação nada mais é que um procedimento seletivo, também realizado pela administração, previamente à contratação. Então, o dever de licitar está previsto na Constituição e constitui a regra. Entretanto, o próprio texto constitucional, ao prever a regra,
No próprio dispositivo ele diz que a esse dever nós teremos uma exceção. Aí ele admite a existência de exceção. A Constituição diz que haverá o dever de licitar, exceto ou ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Previstas em lei. Hipóteses legais. Então eu tenho o dever de licitar, que está previsto na Constituição, e eu tenho a exceção admitida pela Constituição, desde que essa exceção venha a ser estabelecida em lei. Tá bom? Desde que estabelecida em lei. Quando se fala dessa exceção ao dever de licitar, nós estamos falando, no caso das exceções, do que se chama na doutrina de contratação direta. Contratação direta. De acordo com a lei que nós veremos, haverá 3 situações de contratação direta. Nós encontraremos a licitação dispensada, a licitação dispensável e, finalmente, a licitação inexigível. Então, eu tenho 3 situações de contratação direta que nós veremos: licitação dispensada, dispensável e inexigível. Essas exceções, é óbvio, deverão estar previstas em lei. Tá bem? Então eu tenho o dever de licitar, e desse dever eu tenho uma regra e uma exceção. A exceção é aquela exceção prevista em lei, que é a contratação direta nessas situações. Agora vem até aqui, por favor. O dever de licitar está estabelecido na Constituição, é a regra. E a Constituição, ela diz que, a respeito desse dever de licitar, eu preciso de lei. Então, a Constituição estabelece dever de licitar. Pergunta que faço a vocês: um regulamento poderia estabelecer todas as regras licitatórias? Olha a pergunta. O regulamento poderia prever as regras licitatórias? Por que não? Vocês nem responderam, eu estou falando, por que não? Né? Porque se houvesse, seria um regulamento autônomo, retirando a força direto da Constituição. E nós já falamos que isso não pode. Só para ilustrar por enquanto, o que eu quero dizer. A Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, a Petrobras é uma sociedade de economia mista e, como tal, ela se subordina ao dever de licitar. Beleza? Tem que fazer licitação. Entretanto, a própria Constituição admite que, no caso da sociedade de economia mista e empresa pública que exerce atividade econômica, que haja um procedimento licitatório simplificado. Simplificado. A Constituição admite. Só que esse procedimento licitatório simplificado tem que estar definido em lei. Perfeito? Ele tem que ser definido em lei, ainda que seja simplificado. Tá. Aqui é só exemplo, só quero mostrar um detalhe. No caso da Petrobras, há uma lei, no caso da Petrobras, há uma lei, eu não me lembro o número dessa lei, que estabelece competir ao presidente da empresa
por decreto, criar o procedimento simplificado. Então, eu tenho uma lei, no caso da Petrobras, que permite ao presidente da empresa, por decreto, a criação desse procedimento simplificado. Pergunto, é possível esse decreto criando o procedimento simplificado? Não é, porque a Constituição fala que esse processo simplificado será definido em lei, criado pela lei. A lei não fala que, a Constituição não fala que lei permitirá a edição do decreto para a criação dele. Não é isso. A Constituição diz que esse procedimento será definido em lei. A lei definiu o procedimento? Não. A lei falou que o procedimento seria definido por decreto. E isso não pode. O procedimento tem que ser definido em lei. Perfeito? Tá. Então vou perguntar e vocês não vão errar. Quando se fala do dever de licitar, quando se exige lei para tratar desse tema, estamos falando do princípio da reserva legal ou da legalidade? Vem até aqui. Princípio da reserva legal. Licitação e contratos é matéria reservada à lei. Então vem até aqui, por favor. Então é matéria reservada à lei. Aqui só foi para mostrar a vocês que houve a edição de um decreto criando um procedimento simplificado para o qual a Constituição exige lei. Isso não pode. Tá? Pois não. Perfeito, é exatamente isso que eu estou falando. E essa lei não poderia permitir que em decreto fosse feito. Pergunto, essa lei poderia criar o procedimento? A lei poderia criar. O que ela não poderia fazê-lo é passar uma competência legal para um decreto. Não poderia. Então o defeito está na constitucionalidade. Agora, e para assustar? Aí a gente tem que assustar um pouco. Essa lei ela foi aplicada desse jeito. Vários contratos da Petrobras foram realizados com base nesse procedimento simplificado criado por decreto. Tá? Essa questão está para ser resolvida no Supremo. Fatalmente o Supremo vai reconhecer a inconstitucionalidade do decreto, só com modulação dos efeitos para a preservação dos contratos anteriores. Porque quem contratou não tem nada a ver com esse defeito. Tá? Então, provavelmente a decisão do Supremo vai ser, não pode mais. Então, daqui para frente não pode, efeitos modulatórios, o que está para trás a gente mantém para preservar a boa-fé dos contratados. Tá bem? Provavelmente vai ser isso. Mas tem defeito exatamente nessa lei. A lei é inconstitucional. Tá? Então, qual é a conclusão a que chegamos? Que para tratar de licitações do jeito que nos interessa, tem que estar previsto em lei. Tá bem? Então, voltando aqui. O dever de licitar, ele está previsto na Constituição Federal. Tá? Então, o dever de licitar está previsto na Constituição. Só que a Constituição Federal, ela não estabelece o procedimento licitatório. Então, ela estabelece no artigo 37 o dever de licitar, e esse dever, nós vamos ver no próprio texto constitucional uma regrinha. Lá no artigo 22 da Constituição Federal, está dito o seguinte, que essa lei que vai tratar de licitações e contratos, é de competência privativa da União. Então, segundo o artigo 22 da Constituição, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação. Pois não. Sim. Nesse caso, o que nós vamos perceber? Que essa competência privativa da União, vem até aqui por favor, não impede os estados e municípios de legislarem sobre licitação. Entretanto, a competência dos estados e municípios é sob ponto específico. Vai legislar
sobre ponto específico. Tá? Tanto que a Constituição, na hora que ela trata desse tema, ela fala especificamente vai tratar desse tema. Então, não há aqui um impedimento para que o Estado e o município legislem sobre licitação. Mas, ao legislarem, tratarão de matéria específica, de ponto específico. Tá? Então, o que nós temos? A competência para legislar sobre normas gerais é de quem? Da União. Norma geral, competência da União. Poderão os estados e os municípios legislarem sobre esse tema? Sim, mas a respeito de ponto específico. Qual é a dificuldade que chega aqui? A que chegamos? A União, ao legislar e editar a norma geral, que é a Lei 8.666, de 93, ela praticamente exaure o tema. Ela desce a detalhes. E descendo a detalhes, pouco espaço sobra para a capacidade legislativa das entidades outras. Então, ela desce a detalhes, o que impede, praticamente, a edição de leis pelos estados e municípios, porque ela exaure o tema, tá bem? Mas, em tese, isso é possível. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer. Os estados e os municípios podem criar situações de contratação direta? Vem até aqui. Os estados e os municípios podem criar exceções ao dever de licitar? Ou seja, situação de contratação direta? O dever de licitar é a regra, norma geral. A exceção a essa norma geral só pode ser tratado por quem tem competência para editar normas gerais. Portanto, caberá somente à União. Somente a União pode criar exceções ao dever de licitar. Somente a União poderá criar exceções ao dever de licitar. Se o dever de licitar é a norma geral, a sua exceção também será uma norma geral. Então, o termo lei que é utilizado aqui embaixo é lei editada por quem? Pela União, no exercício de sua competência para tratar de norma geral. Pois não. Não. Lei ordinária. Tá? Quando se fala de norma geral, ela está tratando de aspectos gerais. É isso que eu quero dizer. Você lembra que nós falamos lá de autarquias? Lembra? Nós falamos de autarquia criada por lei específica, não é isso? O que nós quisemos dizer quando falamos em lei específica? Lei monotemática, só vai tratar daquele tema. Ali dentro da lei de licitações, a competência legislativa é aberta. Tá? Quer dizer, normas gerais, todos os assuntos relativos àquilo, ela vai tratar ali dentro. Tá? E nesse caso, a competência é da União. Qual o instrumento? Pode ser lei complementar? Pode ser lei ordinária. Tá? Não se exige que seja lei complementar. Tanto que a Lei 8.666, ela é uma lei ordinária. Ela não é lei complementar. Tá bem? Então, norma geral, norma editada por lei, em regra por lei ordinária. Tá certo? Então, aqui eu tenho um panorama a respeito da capacidade legislativa, mantenha no quadro aqui, por favor, a respeito da capacidade legislativa no que se refere à licitação. No que se refere à licitação e contratos. Vamos resolver uma questão no nosso material, por favor. Pode deixar. Administração Pública Federal. Na administração pública, entre outros princípios estabelecidos, vigora o de que?
São nulas as contratações de compras, obras e serviços feitas sem licitação. Certo ou errado? É emocionante isso, viu? Eu fico assim, emocionado com a resposta retumbante que eu ouço do Brasil inteiro. Pergunto, certo ou errado? Vem até aqui, por favor. Pode-se contratar sem licitação? Pode, está aqui, beleza, tranquilo, tá. Agora vamos lá a pergunta. São nulas as contratações feitas sem licitação? Certo ou errado? Está certo. O problema está no comando, vocês não estão olhando para o comando. Ele não está perguntando da exceção, ele está perguntando do princípio, da regra. Olha o que está escrito lá em cima. Vamos à questão, por favor. Na administração pública, entre outros princípios, vigora o de que? São nulas as contratações feitas sem licitação. Ponto. Ele está perguntando de princípio, ele não está perguntando de exceção ao princípio. Então, primeira coisa, isso é uma sugestão, tá? Vem até aqui uma sugestão. Antes de resolver a questão, leia o comando, certo? É só uma sugestão básica, tá bem? A questão aí, na verdade, ela é marota, porque ela está te induzindo a errar. Você fala, pô, eu lembro, cara, o cara falou que pode ser feito sem contratação, sem licitação. Pode, é exceção. Mas a pergunta está falando, eu quero saber do princípio, eu não quero saber da exceção ao princípio. O princípio que vigora é qual? De que são nulas as contratações sem licitação. Ponto. Ou não é esse? É exatamente esse. Agora me digam, é possível errar uma questão dessa? É possível. Porque aquela leitura apressada, assodada, você não para pensar. É como eu digo, que aquela resposta que jeito? Blá, blá, blá. Né? Responde assim, respondendo. Tá bem? Então, cuidado. Ali está perguntando de princípio. E as provas da ESAF, as provas são desse jeito. Tá? Ela pede para você errar. E a maioria fala, está atendido o pedido. Errei. Tá? Então, ali a questão, ela está certa, tá bom? Então, o item aí está certo. Competência privativa para legislar, nós vimos. Questão importante. Os estados, o DF e os municípios podem legislar sobre licitação? Podem. Vem até aqui, por favor. A competência, todavia, é para tratar de normas específicas, não é normas gerais. Normas gerais, a competência é da União. Tá bem? Aí tem uma questão adiante. Sem errar, hein? No âmbito da competência de editar normas específicas de licitação, os estados podem editar leis com hipóteses fáticas de dispensa de licitação? Vem até aqui, por gentileza. Os estados podem criar novas situações que permitam a dispensa? Não, porque essas novas situações constituem exceção à norma geral, e se é exceção à norma geral, a competência para legislar será da União. Então o item está errado, está falando que pode, não pode, o item está errado. Tá bem? Então o item está errado. Agora vamos fazer uma anotação aqui conceitual só do lado de cá, por favor. A Lei 8.666, 8.666 de 93, prevê normas gerais a respeito de licitação. Então, ela estabelece normas gerais sobre licitação e contratos. Se ela estabelece normas gerais de licitação e contratos, é evidente que essa lei foi editada pela União.
Essa lei foi ditada pela União. Já que está falando do quê? De normas gerais. A pergunta que surge é: essa lei é uma lei federal ou é uma lei nacional? Que ela foi ditada pela União, nós já sabemos. É uma lei federal ou é uma lei nacional? Nacional. Por que ela é uma lei nacional? Porque ela se aplica a todas as entidades da administração direta ou indireta. Portanto, ela vai se aplicar à União, que a criou, como também aos estados e ao DF, e ainda aos municípios. Portanto, é uma lei nacional. Tá bom? Portanto, é uma lei nacional que se aplica a todas essas entidades. Então, eu tenho a Lei 8.666, que foi editada pela União, é uma lei federal que se dirige a todas essas entidades. Nacional, ela é nacional. Eu falei federal? Ah, desculpa. É nacional. Não tem jeito de errar, certo ou errado? Certo. Tá? Se aplica a todas as entidades. A pergunta que surge agora é um pouquinho mais complicada, tá? Ela trata do quê? Licitação e contratos. Ora, ela trata somente de contratos administrativos? Ela trata somente de contratos administrativos? Ela trata de licitação e contratos. Mas quais são os contratos tratados por ela? São só os contratos administrativos? Pergunto. Precisamos refletir. Tá. Normalmente, quando se pergunta isso, pergunta, ó, a Lei 8.666 trata de licitação e contratos. Beleza. Mas quais contratos são tratados ali dentro? Somente os contratos administrativos? Pergunto. Precisamos definir o que é contrato administrativo, tá bem? Tá. Vocês se lembram, quando nós falamos de uma matéria muito legal, que vocês adoraram, tá? Que não poderia ser de outro modo, é óbvio, né? Tá? Que era ato administrativo. Vocês lembram, né? Que nós fizemos a separação entre ato administrativo e ato da administração. Qual é a diferença entre esses dois seres? Atos administrativos e atos da administração. Perfeito. Os atos administrativos, nesses atos haverá manifestação das prerrogativas. Aqui nós vamos ter a mesma coisa. Há contratos onde a administração atua com superioridade. Há contratos onde ela atua em situação de igualdade. E aí nós vamos fazer a separação entre contratos públicos, que são os contratos administrativos, e os contratos semipúblicos, que são os contratos da administração. Nós vamos fazer anotação sobre isso. Então, qual é a percepção que nós temos? De que a Lei 8.666, ela não trata só de contratos administrativos. Trata de todo e qualquer ajuste realizado pela administração. Portanto, com prerrogativas ou sem prerrogativas. Então, nós vamos anotar esse conceito do lado de cá. Observando a lei de licitação, ela define o que é contrato administrativo para ela. O que é contrato, né? Ela não coloca adjetivo, ela diz o que é contrato. Para efeito de aplicação dessa lei, para efeito de aplicação dela, contrato, para efeito de sua aplicação, em síntese, ela diz o seguinte: constitui contrato todo e qualquer ajuste entre a administração e o
particular. Do qual decorrem obrigações mútuas. Então, para efeito de aplicação da lei, o que é contrato? Todo e qualquer ajuste entre a administração e o particular, do qual decorra obrigações mútuas. Então, aqui eu tenho o contrato que é tratado na Lei 8.666. Na hora que se utiliza a expressão todo e qualquer contrato, aqui eu estou dando um conceito amplo ao contrato administrativo. Esse é o conceito amplo. Entretanto, eu preciso fazer uma separação. E aí nós vamos dividir aqui. Dentro desse conceito amplo, nós vamos encontrar o contrato público, contrato público. Pode abrir um pouquinho mais, por favor? Isso, obrigado. Também conhecido como contrato administrativo. E teremos ainda o contrato semipúblico. Semipúblico. Este contrato semipúblico nós vamos chamar de contrato da administração. Então aqui nós temos o contrato da administração. Perfeito? Mantenha no quadro para anotação, por favor. Eu já estava preocupado com isso. Quem? Pois não. Perfeito. Vem até aqui. Qualquer contrato que seja feito, locação, disponibilização de terreno, o que for, precisa dar oportunidade a todos. Se ele faz um contrato sem licitação, ou ele dispensou ou ele declarou a inexigibilidade. Uma das duas coisas. Muitas vezes nem faz isso formalmente. Tá? Nesse caso, a lei de licitações, ela prevê que constitui ato de improbidade expresso na lei. Frustrar a licitude de contratos, frustrar o processo licitatório. Aí eu tenho o ato de improbidade. Tá? Qualquer contratação que seja feita, a regra é que tem que fazer licitação antes. A concessão de direito real de uso que recai sobre imóveis, direito de usar imóvel, a modalidade de licitação é a concorrência. Então tem que fazer licitação. Tá? O que eu quero, antes de a gente terminar a primeira parte, é dar um exemplo de um contrato que não é um contrato administrativo típico. É o contrato de locação. A administração vai alugar um imóvel. A hora que ela aluga o imóvel, ela atua como se fosse qualquer um. Esse é um contrato realizado pela administração e é um contrato da administração. E não um contrato administrativo. Tá bem? Porque não tem prerrogativa se manifestando. Isso é contrato da administração. Então, perguntado, a Lei 8.666 trata só de contratos administrativos? Não, ela trata de todo e qualquer ajuste. Portanto, contrato em sentido amplo. Tá certo? Beleza? Então, vem até aqui, por favor. Agora nós vamos tomar um café, nosso intervalo, e voltamos em breve. Um abraço.